edificante para essa nossa pregação. A palavra que está em Daniel, capítulo 7, verso 13, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Prestemos culto ao nosso Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito, estamos na Tua presença mais uma vez como igreja para clamar ao Teu santo nome e Te pedir que venha com o Espírito Santo abençoar essa pregação, abençoar a Tua santa palavra, que Teu servo diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor use ele para que dê uma mensagem não só a todos que estão presentes aqui, mas para todos que irão assistir, para saber quem Tu és e o que o Senhor pode fazer por todos nós. É o que oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, Deus abençoe. Hoje é um dia importante, muito importante para nós. É o dia de escutar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus é bom. Pensava que eu ia falar que era a votação. É importante também, mas não tão quanto escutar a palavra do Senhor. Deus é bom, né? Deus é bom. Bom, estava analisando algumas mensagens, né? E percebi que é importante trazer aqui essa pregação hoje, essa palavra que vai edificar a igreja, todos nós, porque nós precisamos expressar a nossa esperança na vinda do Mestre Jesus. Então, o tema aqui é a esperança da vinda de Jesus Cristo, e que possamos hoje perceber o quanto nós deixamos passar batido essa mensagem, e a gente precisa voltar a essa mensagem, que é a mensagem da volta do Filho de Deus, o unigênito, aquele que morreu na cruz por nós. E aqui, um dia, ele irá nos buscar a amada igreja dele, a noiva do Cordeiro. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 13, que vai dizer assim, Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a parecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens
ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, na qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim feitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Assim, irmãos, falar do fim do mundo e segunda vinda de Cristo em nossos dias pode nos render um título de loucos. Piadas em quadrinhos como loucos, barbudos e cabeludos. Você vê carregando um cartaz com os dizeres: o fim está próximo. São muito comuns, você pode ver isso em filmes, tá? Você vê isso em algumas revistas, em alguns jornais, pois são muitos os que zombam desta verdade. Pedro já lutava contra este tipo de insinuações tempos depois da morte e ressurreição de Jesus. Alguns desafiavam claramente esta doutrina, perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Vocês pregam que ele irá voltar, mas desde quando eu era pequeno eu escuto isso. Então a zombaria vem através de filmes, que muitas das vezes você vê um homem maltrapilho, um homem barbudo, um homem com cabelos grandes, numa esquina ou numa calçada, dizendo que o fim se aproxima. Jesus irá voltar, o fim está próximo. Então você vê que eles perguntam: onde está a promessa da sua vida? O tempo ia passando, as coisas continuavam as mesmas. E eles se sentiam uma verdade, homens incrédulos, se sentindo à vontade para desafiar a Deus. Em nossos dias, não é muito diferente. Muitos talvez não estejam desafiando com palavras, mas desafiam com as ações. Mesmo crentes vivem como se Jesus nunca fosse voltar e como se nunca fosse enfrentar o tribunal de Deus. Depois de um interlúdio na qual Pedro descreve o caráter, vida e destino dos falsos mestres, o apóstolo continua a exortar e a encorajar
os membros da igreja cristã. Nesse capítulo, Pedro escreve de forma apocalíptica sobre o dia do Senhor. Pedro descreve como apóstolo e pastor da igreja. Jesus o constituiu pastor a fim de pastorear suas ovelhas. Pedro aqui estava cumprindo a missão. Ensinou os crentes dispersos na primeira carta e agora na segunda epístola reforça as mesmas verdades. Então, o propósito principal desta carta é despertar e estimular os leitores. A igreja precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre dormindo, nem se aproveite da nossa lerdeza espiritual. Então, meus queridos, independente das palavras exatas do título, o livro pertence à categoria das 8 cartas, conhecida como epístolas gerais. Você tem Hebreus, tem Tiago, tem Pedro, tem João, Judas, que eram dirigidas a igrejas e indivíduos. Então essas epístolas circulavam entre as igrejas. Então, além disso, a epístola leva o nome de Pedro, que é conhecido nos evangelhos e em Atos como o porta-voz dos 12 apóstolos. Apesar da autoidentificação, ou talvez por causa dela, os estudiosos discutiram a questão de vossa autoria. Mas independente de tudo isso, só temos uma pergunta: qual é o propósito de 2 Pedro aqui, desta carta? Você vê Paulo escrevendo 2 cartas à igreja de Tessalônica e 2 cartas aos Coríntios. Assim também Pedro dirige 2 epístolas aos cristãos da Ásia Menor. Do mesmo modo que Paulo demonstra seu interesse e preocupação para com os crentes em Tessalônica e em Corinto, ao enviar-lhe epístolas sucessivas, Pedro age como pai espiritual de seus leitores. Ele completa sua obra literária ao redigir uma segunda epístola, na qual adverte os crentes sobre os perigos dos falsos mestres que se infiltraram nas comunidades cristãs. Então, qual seria o propósito da segunda carta de Pedro? Então, aqui você vê a segunda epístola tendo 3 partes distintas. Ele fala no primeiro capítulo uma exortação aos crentes que crescem espiritualmente. No segundo capítulo você vê as instruções a eles para que se oponham às doutrinas e ao estilo de vida desses falsos mestres. E no terceiro capítulo você vê os ensinamentos que os preparam para o fim do mundo, o julgamento e o dia do Senhor. Então, meus amados, esta é agora a segunda epístola.
que vos escrevo, disse Pedro. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Esta tradução literal como amados é uma forma de tratamento frequente nas epístolas do Novo Testamento. Você vê Pedro quer certificar-se de que os leitores venham saber do seu amor e preocupação pastoral por eles. Ele expressa o sentimento de carinho, afeto, de amor, como um bom pastor para com os seus leitores. Pois Pedro, ele destina esta carta aos seus amigos, seus irmãos queridos em Cristo Jesus. Diferente dos apóstatas, diferente dos falsos mestres. Pedro aqui revela que, com essas duas cartas, ele coloca a mente dos leitores para trabalhar. Então, no versículo 1, do verso 1 ao 13, em uma outra versão vai dizer: tenho-vos lembrado daquilo que já sabeis, para estimulá-los a pensamentos honestos, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Observe os seguintes pontos aqui, queridos. Santos profetas. Quando ele traz isso, Pedro quer que seus leitores comecem a se lembrar das profecias registradas no Antigo Testamento. Essa é a segunda vez nessa epístola que Pedro chama a atenção para a palavra profética aqui. Então você vê em 1 Pedro capítulo 1, do 10 ao 12, que ele vai dizer: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. E no 12 vai dizer: a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. No contexto desse versículo, interpretamos a expressão, palavras como significados, as profecias do Antigo Testamento de que dizem respeito ao dia do Senhor. No grego, Pedro aqui usa o tempo perfeito para a palavra ditas, a fim de indicar que, apesar de essas profecias terem sido proferidas no passado, são válidas no presente. E quem comunicou essas palavras? Quem foi o mensageiro dessas palavras? Foram os santos profetas. Eles falaram ouvido pelo Espírito Santo. Então Pedro os chama de santos, o que parece ser uma descrição comum para os profetas do Antigo Testamento. Você vê em seu cântico, por exemplo, Zacarias diz:
como prometer a Deus desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Lucas capítulo 1, versículo 70. E quando Pedro pregou depois da cura do homem coxo no templo, ele mencionou que Deus restaura todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A qualidade santa diferencia os verdadeiros profetas dos falsos e revela assim que suas profecias são de origem divina. Então Pedro defende aqui o seu apostolado ao demonstrar que sua mensagem é verdadeira diante dos seus leitores. E ele descreve que é sincera essa mensagem. Ele passa a verdade através desta mensagem. Porque essa mensagem vai de encontro com a mensagem dos santos profetas. Ele está dizendo, não estou falando nada para vocês. Nada novo. Aleluia. Os falsos mestres são chamados aqui de escarnecedores. Eles não apenas negam intelectualmente as verdades de Deus, mas zombam e escarnecem delas. Destaco aqui algumas verdades sobre os falsos mestres. A primeira é o tempo em que surgirão os falsos mestres. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Os últimos dias referem-se a todo o período compreendido entre a primeira epístola e a segunda vinda. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, à medida que o tempo avança para o fim, aumenta o número de falsos profetas, pois os últimos tempos são caracterizados pelo crescimento da iniquidade e pelo abandono da verdade. Conhecemos isso com a apostasia, como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O primeiro sinal do fim dos tempos apontado por Jesus no sermão profético é o engano religioso. Então você vê um escarnecedor. Escarnecedor aqui é alguém que trata levianamente de algo que deveria ser levado a sério, e não é. Você vê no tempo de Noé, o povo escarneceu da ideia do julgamento. E os cidadãos de Sodoma ridicularizaram a possibilidade de a cidade pecadora ser destruída por fogo e enxofre. Os falsos mestres estavam agora zombando da ideia do inferno e do vindouro julgamento deste mundo. Então você vê esses homens escarnecendo da mensagem. E é importante ressaltar aqui que o escárnio não deve ser confundido com a zombaria. A zombaria retrata frivolidade, mas o escárnio é um pecado intencional. Ocorre quando deliberadamente alguém demonstra desprezo por Deus e pelo seu filho. Então tem um segundo ponto aqui. O estilo de vida dos falsos mestres, andando segundo as próprias paixões.
Os escarnecedores são heréticos quando há doutrina, e devassos quando há conduta. São heterodoxos quando há teologia e são pervertidos quanto à ética. A teologia é a mãe da ética. O que uma pessoa pensa revela o que ela é. Uma doutrina errada desemboca em vida errada. A pergunta que não se cala é: qual o motivo da zombaria desses apóstatas? É o desejo de continuar vivendo em pecado. Essa é a resposta para a zombaria desses apóstatas. Se o estilo de vida do indivíduo é contrário à palavra de Deus, só lhe resta mudar de vida ou distorcer a palavra de Deus. Os apóstatas escolheram a segunda opção, de modo que escarneceram da doutrina do julgamento e da vinda do Senhor Jesus. Ainda hoje, muitos falsos mestres criam uma teologia para justificar seus desvios morais. Em vez de aceitar humildemente o confronto da verdade que está posta na palavra de Deus, eles distorcem a verdade para continuar na prática das suas próprias paixões. Tornam-se não apenas apóstatas, mas sobretudo convenientes a isso. Preferem torcer a verdade a serem por ela disciplinados. Preferem tapar os ouvidos à voz de Deus a mudar sua conduta pervertida. Preferem a heresia do que o arrependimento. E aí você vê nos dias de hoje. É isso aqui para mudar, ou então para demonstrar os falsos mestres. Porque você pode ver muito bem, os dias de hoje são tempos políticos, tempos de votações, por aí, e só por isso aqui os falsos mestres, os falsos profetas se vendem. E aí a Bíblia vai demonstrar quem é apóstata. Quem troca a verdade por um simples prato das suas próprias paixões. Então nós que somos cristãos, que dependemos da palavra de confronto, nós que nos alimentamos da verdade, a cada dia que passa nós precisamos pregar mais ainda a verdade, para que o erro desses homens e mulheres sejam expostos. Então, meus queridos irmãos, o terceiro ponto é o ensino desses falsos mestres. Porque com um palito, é preciso somente de um palito para demonstrar o que o coração desses falsos mestres acreditam e quer. Passar isso para você e para mim, só um palito. Então, quando eles preferem a heresia do que o arrependimento,
E a gente entra num terceiro ponto aqui, que ele começa a ensinar a falsa doutrina. E aí, através dessa falsa doutrina, eles começam a quê? A indagar o que é verdade. E aí eles falam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Com uma pergunta em tom de censura, os escarnecedores colocaram em dúvida a veracidade da segunda vinda de Jesus Cristo. Aliás, eles não apenas duvidaram, eles decisivamente negaram essa doutrina. Escarnecem da promessa que Jesus fez para a sua igreja. Estavam fazendo pouco caso da esperança cristã da vinda de Jesus. Mas não apenas negavam, mas usavam um argumento falso para ancorar suas ideias nebulosas. Diziam que desde os primórdios o mundo era o mesmo e nunca havia acontecido nada na história que garantisse o cumprimento dessa promessa. É espantoso como os chamados pensadores, os cientistas, teólogos liberais, filósofos, são seletivos e se recusam intencionalmente a considerar certos dados. Os escarnecedores não estão interessados no tempo da volta de Jesus, mas pergunta onde. Assim duvidam da veracidade da palavra escrita e falada de Deus, de maneira parecida com o que fez o povo judeu nos dias que antecederam o exílio, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 15. Os escarnecedores alegavam que a vida de Cristo não faz nenhum sentido. Eles alegam que não faz diferença no que se refere à morte. Dizem que os primeiros cristãos morreram como todas as outras pessoas. Então eles concluem, portanto, que o Evangelho é irrelevante. Meus irmãos, vivemos em uma geração que não suporta ouvir as verdades fundamentais. Ou melhor, a verdade fundamental do que o cristianismo. Então, eles taxam os pregadores fiéis de fanáticos alarmistas. Eles chamam os mensageiros de Deus de falastrões. Eles chamam esses homens de homens medievais, rotulam-nos de retrógrados e de homens ultrapassados. Referem o conforto do erro ao confronto da verdade. Você vê um outro ponto que ele fala. É deliberadamente uso do esquecimento dos falsos mestres, porque eles esquecem. É de propósito, o esquecimento dos falsos mestres não se devia à falta de memória, mas à falta de integridade. Eles eram governados pela conveniência e não pela verdade da palavra.
Eles esqueciam deliberadamente do propósito. Tentavam apagar da memória o fato de que o mesmo Deus que criou os céus e a terra também destruiu a terra por meio do julgamento cataclísmico do dilúvio. Eles esqueceram disso. Sim, Deus já interveio no mundo de forma drástica. Ele já manifestou seu juízo na história. O mundo que veio à existência da água pela palavra, esse mesmo mundo pareceu no dilúvio. O mesmo Deus que fez parecer o mundo pela água, o mundo pela água, no dilúvio, fará os elementos da natureza derreter pelo fogo no grande dia do juízo final. O dia do Senhor virá de modo tão irrevogável quanto o dia do dilúvio chegou nos tempos de Noé. Depois do anúncio inicial do julgamento iminente, até a sua execução final, quando fechou a porta da arca, Deus concedeu um período de graça de 120 anos. Assim também o dia do Senhor será no tempo escolhido por Deus. É certo que alguns questionam a vinda desse dia. É certo que alguns tentam entender quando ele irá voltar. Ainda assim, ele virá. E então o tempo cósmico criado por Deus terá fim. Deus deu início ao tempo cósmico quando criou o universo. Mas quando o dia do Senhor chegar, o tempo cronológico desaparecerá na eternidade. Deus tem uma perspectiva de tempo diferente da nossa. Nos 2 versículos seguintes, Pedro ensina o leitor a considerar tanto o tempo quanto a paciência do ponto de vista de Deus. Pedro vai dizer: mas não se esqueçam desta única coisa. Queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Queridos amigos, Pedro agora volta a sua atenção para os leitores e os exortam e os encorajam ao ensinar-lhe a importância do tempo. Ele se dirige a eles como queridos amigos. Os leitores são pessoas a quem Pedro ama e com os quais se preocupa como pastor. Não se esqueçam desta única coisa, disse Pedro. Depois de ficarem sabendo qual será o destino dos escarnecedores, os leitores estão ansiosos para saber o que será feito deles no dia do julgamento. Então Pedro descreveu esse dia como um dia de destruição dos perversos, dos ímpios. Então o que acontecerá com o crente? Quando será esse dia? Apesar de os leitores estarem ansiosos para saberem, e eles querem fazer mais perguntas sobre o último dia. Pedro discute apenas o tempo em si. Em uma única frase ele revela a relatividade do tempo, ensina
Em uma frase, ele ensina, ele revela e ele demonstra no tempo. Ensina os leitores que devem ter uma coisa em mente: Deus vê o tempo de uma perspectiva diferente daquela dos seres humanos. Então, ao introduzir esse conceito, no entanto, Pedro diz aos destinatários da carta que há uma coisa que não devem esquecer. Observe que o verbo esquecer no versículo 8 é o mesmo usado no versículo 5. Pedro escreve que os escarnecedores se esquecem deliberadamente dos fatos pertinentes à criação. Aqui exorta os crentes a não se esquecerem de uma coisa. Mas que coisa é esta? E Pedro diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro repete um versículo da oração de Moisés, lá em Salmo 90, de número 90, de verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. É claro que Pedro evita especular sobre quando virá o fim. Ele conhece a palavra de Jesus sobre este assunto, mas a respeito daquele dia e hora, disse Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Em Mateus capítulo 24, versículo 36. Além do mais, ele sabe que Deus vê o tempo da perspectiva da eternidade, e que o homem que é condicionado pelo tempo cósmico não é capaz de compreender a eternidade. Pedro não está interessado em elucidar a diferença entre tempo e eternidade, como faz Moisés no Salmo número 90, versículo 27. Ao invés disso, descreve o tempo em relação ao último dia. Meus irmãos, de fato, nesta segunda epístola aos seus leitores, Pedro os exorta a pensarem claramente e a se lembrarem dos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, alertando-os para o perigo da presença de escarnecedores em seu meio. Pois esses falsos mestres negam a volta de Jesus Cristo e a vinda do dia do juízo. Pedro lembra aos leitores a criação do universo e as forças destruidoras do dilúvio. Esses são os fatos dos quais os escarnecedores se esquecem deliberadamente. Porém, assim como o mundo pereceu no dilúvio, também os céus e a terra serão destruídos pelo fogo. Tão certo como vive o Senhor, isso há de acontecer. Pedro ensina os leitores algo sobre o tempo e a eternidade quando compara 1000 anos com um dia aos olhos de Deus. O dia do Senhor será postergado por causa da paciência de Deus para com os pecadores. Esse dia, contudo, virá inesperadamente. Jesus poderia há muito tempo ter voltado há muito tempo. Mas olha essa paciência de: eu estou indo lá, fica aí, estou indo buscar, melhor, prepararmos o lugar. Eu vou lá preparar o lugar. Quando os céus e a terra tiverem sido destruídos, os novos céus e nova terra aparecerão e serão conhecidos como um lugar onde habita a justiça de Deus. Hoje, a gente vê, em todo momento a gente senta para conversar, até mesmo sobre política, seja o que for, a gente sempre pede o quê? Justiça. Justiça.
Você vê na televisão a mãe pedindo justiça pelo filho que morreu. Você vê a esposa pedindo justiça na televisão pelo o esposo policial que morreu. Você vê alguém que está na televisão dando uma entrevista porque um erro médico aconteceu e ela quer justiça. Você vê o pai que tirou o filho da mãe por causa de um divórcio ou outras coisas, e a mãe vai lá e pede justiça. Para onde você olhar hoje, você vê pessoas pedindo justiça. Sabemos que a justiça do homem não é a justiça de Deus. Por mais que o homem tenta praticar justiça, assim nunca o fará, se não for na Nova Jerusalém. Lá há justiça. Essas pessoas procuram justiça na terra errada. As pessoas procuram justiça numa televisão ao invés de buscar em Cristo. As pessoas buscam justiça onde que não há justiça. E essa lacuna que eles acham que vão encontrar em qualquer outro lugar, só irão encontrar em Cristo Jesus a verdadeira justiça. A longanimidade de Deus significa salvação para o pecador. Essa é a mensagem que Paulo também transmite em suas epístolas. Algumas pessoas instáveis distorcem o significado das Escrituras. Pedro conclui sua carta exortando os leitores a se manterem alertas e não serem dissuadidos pelos falsos mestres. Ele insta os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, você vai ver que há um equilíbrio fundamental nessa epístola de Pedro. Ele fala de conhecimento e graça, mente e coração, verdade e experiência. O conhecimento sem a graça é uma arma terrível. E a graça sem o conhecimento pode ser extremamente superficial. Combinando os dois, porém, temos uma ferramenta maravilhosa para edificar outras vidas e a igreja. Devemos sempre manter o equilíbrio entre a adoração e o serviço, entre a fé e as obras. Então Pedro vai concluir sua epístola com uma doxologia. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Jesus é o centro desta carta e de toda a Bíblia. Jesus é o centro da história e da eternidade. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória vem dele e retorna para ele. Ele deve ser glorificado agora e pelos séculos sem fim. Amém. Assim seja, Deus, louvado nesta manhã. Amém. Que possamos entender que por mais que os escarnecedores e os falsos mestres venham dizer: cadê a vinda do Filho do Homem? Cadê a sua segunda vinda? Desde quando eu nasci, desde quando me entendo por gente, eu não vejo traços de vinda de Jesus. Por mais que eles falam, escarnecem, zombam desta verdade que
porque é verdade que um dia Jesus irá voltar. Que possamos nos manter firmes, porque essa é a nossa esperança. Essa é a promessa, não do Gerson, mas do Filho de Deus, que Ele irá voltar. Simplesmente foi preparar lugar para nós. E Jesus voltará. Breve Ele voltará. E nós iremos ouvir o som de trombeta um dia, aleluia. E esse dia há de ser um dia maravilhoso para todos nós. Eu anseio por esse dia, acredito que você também. Eu sei que as coisas que acontecem são demonstrações para que eu e você venhamos nos apegar na esperança da vinda de Jesus. Que nesta manhã, ou seja na tua casa, onde você estiver, não esqueça desta promessa. Esta é a nossa esperança. Aquele grande dia, iremos para um lugar onde há justiça, onde habita a justiça. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela tua bondade. Obrigado a Deus pela tua misericórdia. Sim, Senhor, nós cremos e nós esperamos ansiosos por este dia. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa esperança viva. A tua promessa há de ser cumprida. Um dia iremos nos encontrar contigo, iremos morar contigo, naquele lugarzinho, Senhor, que o Senhor preparou para a tua igreja. Obrigado, Deus. Te glorifico, Senhor, e a tua igreja te ora. Gratos, ó Pai querido, nós somos pela salvação. Ó Deus, é no nome de Jesus e através dele que somos salvos. Obrigado, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, Senhor. Receba, Senhor, este momento como um momento, Pai querido, que estamos e que somos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, porque cremos que o Senhor há de vir e Ele não vai demorar muito, não vai demorar. Nos ajude a permanecer firmes, ó Pai, sem oscilar. Queremos, ó Pai querido, queremos inaugurar a Nova Jerusalém contigo. Obrigado. Em nome de Jesus te oro, ó Deus. Amém. Amém. Sei que nós temos aqui agora